Um banco suíço e a Google. Nós já somos a aplicação mais descarregada na Suíça. Ter uma visão é bonito, mas se não souberes como lá chegar não vai acontecer nada. Mas tivemos de mudar a visão sem mudar o objetivo. Apanhaste logo o futuro, pá. E a gente vai funcionar desta maneira porque é assim que vais cativar clientes de topo. Mas não pegou, não é? Não pegou. Pelo menos até agora não pegou, sim. No fundo, o nosso objetivo no dia-a-dia é tornar as fronteiras do impossível mais além. Consegues dar tipo um exemplo que possas partilhar só para perceber o que é que significa mudar a visão numa empresa? Nós estamos sempre a querer prever o futuro, não é? Ou pior, vir um gajo de fora escrever um livro e dizer que tens 4 acordes. Esse ainda é pior. Mas porquê que é um acordo isso? Eu sou impecável com a minha palavra com vocês e tipo, eu não me vou deitar sem ter a certeza que vocês estão bem dentro do que é a minha responsabilidade. Pá, mas para começar, eu ouvi dizer que tu não gostavas da palavra impossível. Não gosto. Porquê que não gostas da palavra impossível? É uma palavra nossa que está no dicionário. Certo. Não há impossíveis para ti? Há coisas menos fáceis de concretizar, mas impossível é um bocado complexo de eu aceitar. Eu durante a minha vida eu conheci gente que fez coisas que eram impossíveis de fazer, portanto eu só acho que elas são impossíveis até alguém fazer. Isso é uma percepção, não é? Portanto, é a uma minha, avaliação. e portanto está tudo bem, não é? Mas, Não, estou a dizer, quando dizes que alguma coisa é possível ou é impossível, é uma percepção que tu tens em termos de avaliação. Sim. Porque há coisas que tu consideras que são impossíveis e nem sequer pegas nelas. Pá, obviamente, né? Obviamente. Do género, se a gente chegar. Eu gosto muito de usar os extremos porque os extremos são sempre os melhores exemplos. É impossível eu hoje fazer alguma coisa para acabar com a guerra em Israel e na faixa de Gaza. É impossível. Mas é impossível tu na próxima semana ires a Marte. Epá, exato, é? É impossível. É Portanto, impossível. ou seja, é impossível. A utilização da palavra possível ou impossível está sempre associada aos nossos objetivos. Claro, obviamente. Não é? E o que era impossível para mim há uns anos, se calhar hoje não é tão impossível. Aliás, hoje é cada vez menos impossível. Portanto, como para qualquer pessoa era impossível mandar alguém à Lua há uns anos, era impossível mandar alguém a Marte há uns anos, e o Elon Musk lembrou-se. Mas mesmo descendo dos exemplos mais extremos, né? Muitas pessoas utilizam o impossível como uma forma quase de bloqueio para as coisas que podem fazer, né? E obviamente irmos da Marte para a semana, se calhar parece impossível para a maioria das pessoas, provavelmente, claro, exceto para o Musk. Certo. Mas para muitas pessoas parece impossível dizer é impossível eu ter uma empresa, ou Sim. é impossível eu conseguir atingir estes objetivos, ou é impossível conseguir atingir aqueles, né? Mas para para outras essas pessoas que já não usam essa palavra impossível. Mas as pessoas que dizem que é impossível é mesmo verdade. Porque se torna impossível. A partir do momento que tu dizes que é impossível... Porque tem a ver com aquilo que eu estava a dizer há bocado, ou seja, tem a ver com os objetivos que tu colocas. Se tu dizes que um objetivo é impossível, tu não vais sequer lutar por ele. Claro. Se tu dizes, a partir do momento que tu te convences que ele é possível, ele torna-se possível efetivamente atingir. Sim. Agora, para cada pessoa, essa distância ou esse objetivo é diferente. Portanto, aquilo que para uns parece impossível, pode ser absolutamente possível, porque faz parte dos seus objetivos e da avaliação que eles fazem de ter os meios suficientes ou ter as características, ou seja, aquilo que for, para atingir aquele objetivo, não é? Sim, e atenção, eu também acho que com nova informação também tomas uma nova decisão, ou seja, o que hoje é Os impossível, impossíveis tornam-se possíveis. Depois, faz um sítio qualquer, alguém faz e a tua percepção de impossível passa a ser possível, como tu dizias, portanto, porque teve uma informação nova, não é? Aliás, é uma das coisas que nós gostamos de fazer aqui no Bitalk, as pessoas estão-nos a ouvir e pensarem em certas coisas que achavam que eram impossíveis, afinal, com nova informação de ouvir outras pessoas a falar e de ouvir aqui as coisas que nós discutimos, de repente pensam, se calhar até não é assim tão impossível, não é? É esse o ponto de magia que eu acho que muitas vezes falta, e eu acho que é isso que é preciso haver mais pessoas a fazer worldwide, estás a ver? Tipo, é mais destruir crenças, mas não é porque tu tens de provar que alguém já fez alguma coisa, é tu simplesmente dares à pessoa a sugestão de que ela própria coloca em dúvida aquilo que ela sempre considerou ser difícil de fazer. No fundo, o nosso objetivo no dia-a-dia é tornar as fronteiras do impossível mais além. Exatamente. Não é? Ou seja, afastá-las cada vez mais. O impossível ainda ficar mais difícil de alcançar. Tipo, é aquele impossível do género. Agora, depois de Marte, bora a Plutão. Tipo, é sempre... Eu prefiro viver assim. Eu acho que isso nota-se muito na forma como as pessoas até consomem conteúdo, porque estavas a falar, cada vez mais nós temos exemplos de pessoas a fazerem coisas que poderiam ser consideradas impossíveis, mas a verdade é que se tu não fores exposto a essas ideias e se não ouvires essas pessoas, não ouvires essas experiências, não é? E não pensares sobre elas,
tu não vais saber que essas pessoas existem. Claro. Portanto, nós temos 8 mil milhões de pessoas no planeta, nós não vamos conseguir saber o que toda a gente fez. E há malta que anda para aí a fazer coisas mesmo impossíveis. Mesmo a sério. Olha, eu fui pai recentemente, fez agora 2 anos, e o meu filho tem sido um coach muito fixe para mim, porque obriga-me a pensar em coisas que eu já não pensava há muito tempo e obriga-me a pôr na perspectiva coisas que eu achava que eram de uma determinada maneira como filho e que afinal como pai eu até estou farto de pedir desculpa aos meus pais, acho eu, depois de ser pai. Mas, por exemplo, a parte mais lógica para mim é quando tu ouves uma criança dizer eu não gosto de brócolos e tu dizes, mas já provaste? Não. Então como é que sabes que não gosto? Porque o X também não gosta. Ou seja, no fundo ele só ainda não teve a experiência. Muitas das vezes aquilo que tu não gostas ou não queres ou não sabes que existe é só porque nunca ninguém te mostrou ou nunca tiveste de passar uma experiência mais perto, mais longe, que seja, da realidade. E eu acho que isso é o que faz a diferença. Tu disseste uma coisa agora engraçada que é o teu filho faz-te pensar. Muito. E antes disso chamaste-lhe coach. É isso que é o coaching? É fazer-te pensar? É pôr em causa as minhas certezas. Porque sabes, existe uma conotação muito negativa do coaching, não é? Já estou cansado da palavra também. Estávamos a falar disso ainda há pouco. Porquê que existe essa conotação negativa? Porque na verdade o que nós estamos à procura num coach é, normalmente as pessoas têm um problema, dizem preciso de um coach. Preciso de um coach porquê? Porque vai-me ajudar a estruturar as ideias. Muitas vezes as pessoas caem no erro de pensar que o coach tem que ser alguém que é, digamos, que atingiu mais coisas, né? Que tem mais experiência. E muitas vezes não é isso que é necessário. Como tu disseste bem, o teu filho acabou de nascer, é um coach. Portanto, às vezes o coach parece-me ser mais aquela pessoa que te vai fazer questionar as coisas de uma forma diferente, de uma perspectiva diferente, que tu não consegues sair da tua bolha. Eu tenho 1 há 7 anos e é só por isso que eu o tenho. Só para eu não andar a achar que eu tenho a certeza de tudo. Isso Estás a falar do filho ou do coach? Não, o filho só tem 2 anos. Mas o outro já está comigo. Então agora tens 2 coaches. Um de graça. Não, por acaso os 2 custam. Certo. O que tens há 2 anos até custa um bocadinho mais. Não, porque eu acho mesmo que é isso. Tipo, é pôr-me em causa, estás a ver? Olha, eu costumo dizer isto e eu rejeito alguns processos, algumas pessoas, exatamente por isso, que é se as pessoas vierem até mim para ter alguma certeza, então elas não me procuram a mim, porque eu não quero dar certezas. Eu prefiro ajudá-las a pensar um bocadinho mais fora da caixa. Certezas queres dizer que tipo, querem a solução? Querem a solução. Chave na mão. Chave na mão. E reparem, eu nem para a minha vida tenho chave na mão. Todos os dias eu vou descobrindo coisas. Mas acho que aí há também uma certa perversão da palavra, porque em bom rigor todos nós fazemos coaching todos os dias. Claro. Portanto, a partir do momento que nós damos a alguém uma perspectiva diferente, ou uma opinião diferente daquilo que ela está a pensar, ou uma perspectiva diferente de ver as coisas, nós estamos a fazer coaching. Sem dúvida. Portanto, coaching não é nada mais do que ajudar a pensar. Nós fartamos de fazer coaching aqui. Sim, é verdade. Mas sem um objetivo concreto em termos de uma pessoa, não é? Portanto, ou seja, não estás a ajudar a pensar uma pessoa em concreto, estás a ajudar a pensar várias pessoas em simultâneo. E aquilo que tu dizes tem impactos diferentes em cada um de acordo com o pensamento que cada um tem e de acordo com a experiência que tem. Mas o coaching é um mito. É um mito. Porque se tu tens dificuldade em perspectivar qualquer assunto ou tu achas que gostavas de ouvir um ponto de vista diferente daquele que tu tens, só falares com alguém, essa pessoa não precisa estar habilitada para te aconselhar. Certo. Basta tu falares com ela e a perceberes que ela tem uma opinião diferente, isso já é coach. Claro. Portanto, ela está-te a ajudar a pensar, está a ajudar a olhar-te de uma perspectiva diferente. Sim. Portanto, quando falamos em coaching, é alguém que quer fazer isso do ponto de vista profissional. Sim. Não é? Ou seja, e ter a vantagem da pessoa não estar religada a ti, porque isso depois também ajuda muito. Porque às vezes a gente pergunta. Não ser um amigo. Eu acho que isso facilita muito. Ser alguém que não vem bias, né? Isso para mim acho que também faz. Por exemplo, se eu quiser fazer alguma coisa que seja realmente importante para mim, eu normalmente procuro pessoas que não estão ligadas exatamente àquele meio ou àquela situação em específico, porque senão eu sei que a influência, quer a pessoa quer ou não, certo, vai sempre imputar ali a distância, coisa. Não é? Ou seja, haver É bom, uma determinada é distância sobre o problema e sobre a pessoa, acho que é importante. Sim. Mas Faz então sentido. porquê que existe esta conotação negativa do coaching? Porque existe, não é? Existe. Tu sentes isso também. Cada vez mais. E se vocês forem ver, eu não uso a palavra coaching. Quem for ver o Instagram ou o LinkedIn vai ver que eu não uso há séculos. Quando eu comecei,
eu fui lá, eu tive a oportunidade, felizmente, de ir lá fora com um senhor que se chama Tony Robbins Esse grande coach. pá, sim, mas na verdade, sabes que ele não. Ele é mais um motivational speaker, né? Sim, pá, mas ele é um empreendedor e é um empresário ao mesmo tempo e é um coach e ele é alguém que eu admiro porque ele consegue ter a capacidade de tocar um conjunto de coisas, mas ao mesmo tempo de se questionar e de, independentemente de todo o sucesso que já tem, ele continua a procurar inovar. E eu acho isso brilhante, porque uma pessoa na posição dele podia simplesmente dizer assim: está feito, que para mim está, porque é que eu estou aqui a cansar-me? E ele continua a procurar. E isso para mim acho que é o bonito nele. E na altura que eu fui aprender lá fora com ele, não se falava muito disso cá, mas depois hoje em dia tu já tens coaching para tudo. É coaching de cães, é coaching de gatos, é coaching de papagaios, é coaching de pessoas, tudo é coaching, né? Mas tudo é coaching de uma. O José dizia há bocado, o coaching não é mais do que fazer boas perguntas e questionar. Mas há pessoas que usam isto e deturpam um bocado a mensagem. Então a malta obviamente fica um bocado saturada, porque tudo o que é demais satura. E começa-se a fugir à gênese da coisa. Então eu próprio já não conseguia ouvir a palavra coaching. Tipo, chegou uma altura que para mim, mas Diogo, olha, tu fazes. E atenção, eu trabalho muito mais com atletas, maioritariamente, ou pessoas ligadas à área das empresas ou atletas ligados à área do futebol. Porque foi isto, é isto que eu gosto. É performance e resultados, ponto. Portanto, tudo malta de alta performance, né? É o que eu gosto. Mas é isso que eu gosto. É assim que eu me gosto de sentir. É tipo na pressão. E a malta, quando passado alguns anos de eu começar a fazer isto, perguntava: mas tu, Diogo, olha, mas vamos fazer coaching? E eu, calma, tipo, vamos fazer um processo. Eu vou-te explicar o que é o processo e depois tu no fim vais-me dizer se é coaching ou não. Porque nem é saudável eu dizer que tudo o que eu faço é coaching, porque na verdade não é uma mistura às vezes de um conjunto de perguntas ou com algumas soluções que eu próprio ou já passei, coisas pelas quais eu já passei ou coisas que eu sei que pessoas já passaram e que podem ser aplicadas naquele momento. Portanto, pá, o coaching saturou. Eu sinto é só que às vezes o coaching acaba em algo, ou pelo menos os experts do coaching acabam a dizer coisas muito amplas e sem nenhuma substância, não é? Tens a típica frase do. Agora vamos a exemplos. Tens a típica frase do segue a tua paixão, não é? Faz o que tu gostas. Encontra o teu propósito. Encontra o teu propósito, exatamente. Não é? E isso não ajuda realmente. Ok, toda a gente diz, acabas a ver isso em todo lado, no Instagram, no TikTok, etc. Mas como é que isso se faz, não é? E no fundo, se calhar um coach o que vai te ajudar é dar-te as ferramentas e ajudar-te a seguir o caminho para tu encontrares isso. Deve ser isso. Será? Há a banalização da palavra e do ato de coaching, sem dúvida. Mas eu penso que a questão que tu colocas sobre ser mal visto tem a ver com a expectativa das pessoas. Ou seja, o coaching é visto como ir ao médico e receber um medicamento, não é? A solução. As pessoas querem a solução fácil. Querem tomar a pílulazinha e está resolvido. Já sabe tudo o que vai fazer. Ou seja, acham que um coach o que vai fazer é resolver os problemas dele. Não vai, não é? O que o coach vai fazer é ajudá-lo a pensar, nada mais. E claro, quando tu tens frases como aquela que tu citaste, isso é banal, portanto, isso não é coaching. Isso é o que é, não é? Portanto, não faz mexer ninguém, não faz ninguém olhar para uma perspectiva diferente. Portanto, acho que tem a ver com isso. Portanto, é mal visto porque tornou-se muitas vezes banal e porque a expectativa das pessoas é completamente desmesurada, não tem nada a ver com aquilo que o coaching deve fazer realmente. Sim. Acho que é um bom resumo. Mas nós estávamos a falar há pouco que todos nós fazemos coaching, não é? E isso leva-me a pensar, então, há mau coaching. Há o mau coaching, que é este que nós estávamos a falar, este tipo de coaching, que é dizer coisas muito generalistas e banais e que não te levam realmente a encontrar uma solução para ou encontrares o teu próprio processo. Mas também há maus conselhos. Claro que há. Não é? Claro E portanto, mesmo as pessoas que dão conselhos, e se toda a gente faz coaching, de certeza que existem conselhos que são menos bons, porque eu falo com uma pessoa, diz-me uma coisa, falo com outra, diz outra, não é? E por vezes a solução para um problema, se calhar não é só uma solução, podem ser várias, ou são vários estágios, mas há algumas que são uma má solução. Sim, mas repara, Tosh, mas é diferente coaching de um conselho, não é? Ou seja, sim, mas tu é que disseste que nós todos fazemos coaching. Exatamente, mas a questão é, quando dás um conselho, não é? Também podes estar a fazer coaching, desse ponto de vista, podes estar a ajudar a pensar.
Mas olhando a questão em termos de ajudar a pensar, não tens mau coaching, não é? Portanto, ou seja, porque efetivamente estás a dar uma perspectiva diferente daquilo que a pessoa tem. E se calhar o que estás a dizer não faz nenhum sentido. Mas se a pessoa estiver disponível para pensar e não levar a receita para casa, nesse caso não tens mau coaching, porque um mau ponto de vista, um ponto de vista que depois se pode considerar efetivamente errado ou não, é um ponto de vista válido para ser afastado. Portanto, se estás a pensar, Para te fazer dizes, pensar, não né? é por aí, não é por aí que eu quero ir. Certo. Ainda bem que tu me disseste isso, porque agora fiquei mesmo convencido que eu não vou por quero aí, ir. certo. Ainda bem que disseste isso. É uma das coisas que nós falamos muito nos founders, né? Porque, por exemplo, quando estás a criar uma startup implica tu teres uma visão do mundo e que vais criar um produto para um mundo que ainda não existe e que se o mundo chegar realmente a essa realidade, a tua empresa em princípio vai ter um grande sucesso. E se não for para essa realidade, a tua empresa não vale nada. E, portanto, o risco é muito grande. E isso significa que os founders de startups, portanto, não estou a falar de negócio, estou a falar de startups, têm que de certa forma ser um bocado casmurros. Ou seja, têm que dizer, não, o mundo vai ser assim. E muitas pessoas vão dizer, não, eu acho que o mundo não vai ser assim. E eles têm que ser insistentes e persistentes na ideia deles que o mundo vai ser assim. Se conheces alguém apaixonado por uma área específica que tenha ideias originais, submete a convidado.bitalk.pt. Mas por outro lado, um bom founder também sabe ouvir. Claro. Portanto, quando nós falamos com alguém que está a criar uma startup e dizemos qualquer coisa que é diferente daquilo que ele está a imaginar e a reação é imediatamente, não é nada disso, mas é por aqui, isso é mau. Mas também quando nós dizemos qualquer coisa e a pessoa do outro lado diz, é isso mesmo, então vou por aí, isso também é mau. Certo. Então há aqui um balanço, né, que tens que encontrar entre saber ouvir e saber tomar as tuas Isso é decisões. muito curioso que tu disseste. O que tu acabaste de dizer foi ele tem que ter uma visão e ser consequente com essa visão. Ou seja, e a visão dele não tem que ser partilhada, não tem que ser banalizada, porque ela é uma visão, logo é diferente daquele que são as visões dos outros, não é? Convém. Porque senão era banal e estavam todos a fazer a mesma coisa. Obviamente. Portanto, se ele tem uma visão, ele deve persegui-la. Outra coisa é como lá chegar. Certo. Porque ter uma visão é bonito, mas se não souberes como lá chegar, não vai acontecer nada. E o lá chegar, ninguém sabe exatamente como é que é. Portanto, esse equilíbrio que tu defendes e bem entre a casmurrice da visão, não é? E a grande flexibilidade no caminho é absolutamente essencial. Mas Porque isso se ele é não tiver a engraçado. flexibilidade, uma coisa é teres uma visão e seres casmurro na visão, outra coisa é seres casmurro no caminho, vai dar bujarda, não é? Sim, isso é muito engraçado, porque em teoria, quando eu aprendi o que era o coaching era isso, era guiar alguém de A para B com um conjunto de perguntas, guiar o caminho. Portanto, não é ser a resposta, é condutor no caminho, ou seja, coloca as perguntas e a pessoa depois é que decide se vai para a esquerda ou se vai para a direita, tomando as decisões. Portanto, em boa verdade, isso é que seria uma boa definição do que é o coaching, como nós falávamos há bocado. Mas eu ainda ia mais à frente. Eu concordo com isso que vocês disseram, mas mesmo na visão há muita influência e essa tua visão pode mudar. Claro. Por exemplo, um exemplo muito claro é agora toda esta questão da inteligência artificial. A inteligência artificial vai mudar tudo, etc. Mas existem muitos caminhos de visão futura. Um exemplo simples só para as pessoas perceberem é: há quem defenda que vai haver uma inteligência artificial, uma AGI generalista, que vai saber tudo. Há quem defenda que vamos ter muitas pequenas AIs que vão ser especialistas em tudo, né? Isto é uma visão muito macro, né? Isto depois, mergulhando nestas ideias, existem ainda muitas mais ramificações e visões. E nós, obviamente, nós investimos em startups e investimos no futuro, e portanto é uma coisa que nós gostamos muito de discutir. E é uma das coisas que eu gosto mais de discutir com founders e com pessoas experientes na área, que é realmente explorar estas visões futuras. Porque nós conseguirmos prever o que é que vai ser o mundo daqui a 10 anos é muito difícil. E é muito difícil tu seres casmurro ao ponto de dizer assim: não, a minha visão é esta, né? É AIs locais no telemóvel e vão fazer isto e aquilo. Daqui a 10 anos nem há telemóveis. Pois, exato. Né? E portanto é muito difícil ter essa visão. Portanto, um dos truques que eu uso é chamar estas pessoas, ir almoçar, tomar um café, nas reuniões, seja nos momentos que é possível, e ter estas discussões sobre o que é que eles acham que é a visão. E o que eu senti é que ao longo dos últimos meses tenho falado com muitas pessoas e a minha visão tem mudado sempre um bocadinho.
Não senti que houve assim um shift drástico de eu pensava que era isto e agora é uma coisa completamente diferente, mas sinto que ela vai se moldando. Mas isso é diferente, Não, Tocha. mas estás a ver, mas não é o caminho, estás a ver? É a própria visão. Mas isso não é visão. Isso o que tu estás a falar é a leitura do futuro, ou seja, É previsão. é a É previsão, Nostradamus. não é? É a previsão, não é propriamente a visão. Quando nós estamos a falar em visão, estamos a falar em recriar no futuro uma determinada realidade, ou seja, tu achas que no futuro tens uma previsão do futuro, tens uma. A gente chama-lhe visão, mas de facto não As está palavras correto. às vezes são complicadas porque têm Mas não é correto. conotações. Tu tens uma previsão do futuro. Tu descreves como é que ele vai ser dentro da tua cabeça e vês que nesse futuro há um nicho determinado em termos de solução Ou para um um problema, ou que é uma uma oportunidade. oportunidade e que tu queres resolver esse problema. Uhum. No fundo é isso. E essa é a tua visão. É como é que aquele problema vai existir, vai ser um problema gigantesco e tu vais resolvê-lo. Portanto, isso é uma coisa. Outra coisa é como é que nós estamos sempre a querer prever o futuro, não é? Uhum. Sempre. Até daqui a um mês, daqui a Até um mais ano, logo. mais Exatamente. logo, fazemos planos, não é? Agora, prever o futuro, epá, há gajos que se dedicam a isso, Sim, atenção, não é? Ou seja, há especialistas, eu não estou a falar de bruxaria nem de bolas de cristal, Às vezes toca aí. também Às vezes existe. é complexo. Eu estou a falar mesmo em termos de cientistas, não é? Uhum. Que se dedicam ao estudo de projetar o futuro e ver como é que ele vai ser. Uhum. Portanto, agora, Aliás, o obviamente, bastante conhecido, o Michio Kaku, que tem vários livros por muito exemplo, interessantes, exatamente, está constantemente a falar do que é o futuro. claro, ele é um desses especialistas, mas há outros gajos que fazem isso para a ciência, fazem isso para a política, fazem isso para várias coisas. Agora, se nós queremos, se nós trabalhamos muito com o futuro, é o teu caso, é o nosso caso, não é? Nós, quando estamos a lidar com startups e quando estamos a lidar com empreendedores, estamos sempre a projetar o futuro. Claro. Portanto, precisamos de ter a nossa compreensão, a nossa ideia, a nossa previsão do que é que esse futuro vai ser, não é? Sim, sim. Para ver se aqueles projetos que aparecem se encaixam na nossa previsão ou não. Portanto, Eu concordo a 100% com o que tu estás a dizer. embora aqui há um aspecto no que diz respeito aos investidores que é um bocado perverso, já alguma vez falámos nisso. É porque, por vezes, o que tu projetas não é a previsão, efetivamente, do futuro, mas a previsão daquilo que vai ser escasso, aquilo que vai ter valor. E são coisas diferentes. Tu até podes achar que aquilo não vai ter futuro, mas que daqui a 5 anos tem muito Tem valor. muito valor, Mas reparem, mesmo quando nós estamos a falar de visões futuras, por vezes, especialmente nos negócios, são oportunidades, porque, por exemplo, o caso do Airbnb, Uhum. né? Todos nós estávamos habituados a ir a hotéis e a ficar em hotéis, e portanto a visão deles era que as pessoas não vão ter que ficar só em hotéis, as pessoas também querem ficar em casas. Em casas, já. Ou será que a visão deles foi ver um valor, exatamente isso que estavas a falar, em que há muitas casas vazias, não é? E não estão a ser aproveitadas. Certo. E portanto aproveitaram essa lacuna no mercado, ou digamos, esse valor, nesse caso é o contrário de escassez, não é? Portanto havia uma abundância de casas e aproveitaram esse valor para criar uma empresa altamente valiosa e criaram um novo futuro. Um novo conceito, sim. Não é? Ou seja, E aproveitaram-se de um valor para criar um mundo diferente. E E agora tu ficas em Airbnbs. E resultou, agora repara, mas houve o mesmo conceito aplicado noutra situação, que era os carros, Os Ubers. não, nem eram os Uber, Não. é os carros, que é Ok. tu, quando não estás a usar o carro, poderes alugá-lo, Certo. que é no fundo aquela coisa de partilha, não é? Yeah. E que faz Car sentido, sharing. Uhum. faz todo sentido do ponto de vista ecológico, faz todo sentido do ponto de vista de Eu até já gestão de usei recursos, e tenho uma história metida sobre não é? isso. Epá, mas não pegou, não é? Não pegou. Não pegou. Pelo menos até agora não pegou assim. Exato, porque assim, eu tenho Se uma calhar história foi antes metida tempo. sobre isso, porque eu fiz uma vez isso e calhou-me o primeiro elétrico da vida e eu tive 10 minutos para tentar ligar o carro, mas na verdade só estava ligado, eu só não ouvia porque. Exato. Mas foi muito engraçado. Mas que foste Fiz alugar? car sharing, havia uma época, pá, na altura eu tinha saído da universidade para aí há 2 ou 3 anos e eu adorava andar de transportes públicos. Só que tinha de ser, né? E como tinha a carta e não tinha carro, pensei, posso conduzir um carro que não seja meu, tá? Se há app e não sei o quê.
Pronto, e aconteceu isso. Eu Apanhaste logo um elétrico. apanhei um elétrico. Apanhaste logo o futuro, pá. Sim. Você estava a falar uma coisa muito engraçada sobre as visões mudarem. Há 2 anos, quando eu fundei a Radicant aqui em Portugal, a empresa que eu faço gestão cá dela, nós fomos detidos por uma empresa 100% suíça, e depois essa empresa na Suíça é tida 100% por um banco suíço e pela Google. Então, assim... E pela Google? Sim. Um banco suíço e a Google. Isso. Ok. Parece um bom casamento. Nem sabes. Mas não vamos entrar em detalhes porque é um banco. Mas cá em Portugal nós somos uma software house, portanto nós basicamente desenvolvemos software. Mas uma coisa muito gira foi que o que nós quisemos fazer foi aprender. Nós quisemos combater uma dor que era o mundo, os recursos do mundo, em teoria, segundo a Organização das Nações Unidas, vai chegar a 2030 e nós entramos num ponto de não retorno, que é vamos gastar mais do que alguma vez podemos recuperar. Então, mais recursos, né? Cada vez mais recursos. Então a ideia aí seria os governos dos 180 países que compõem as Nações Unidas, 180, mais coisa, menos coisa, eles já contribuem com parte do orçamento de Estado para inverter esta situação, mas aquilo cobra 20 a 30% do valor que nós necessitamos. Então o que é que o nosso founder lá na Suíça se lembrou? Ok, então se 20 a 30% vem de organismos públicos, quer dizer que o resto é de indivíduos privados. Então bora criar um banco com base nisto, onde o investir em Sustainable Development Goals, ou seja, tudo o que são as empresas que estão dentro do nosso universo onde tu podes investir, são empresas que desenvolvem alguma coisa que vai de certeza valorizar o mundo. E tu, por um lado, contribuis para o mundo melhor, e por outro contribuis para ti, para os teus rendimentos e por aí fora. Então com quem é que nós fomos aprender? Fomos aprender exatamente com um conjunto de empresas que tinha sido disruptivo. A Uber, a Netflix e por aí fora. Que é para criámos o conceito que hoje aqui desenvolvemos em Portugal, somos nós que desenvolvemos, que é tu teres o teu banco 100% digital no teu telemóvel, portanto não existem balcões em qualquer parte do mundo, e que nós te sugerimos, com base naquilo que são os teus gostos, os investimentos que tu deves fazer dentro dos clientes que nós temos e do portfólio que nós temos, e existe uma inteligência artificial que é o teu gestor de conta 24 horas por dia. Portanto, estou a dizer isto em traços gerais, que é para não entrar em muito detalhe, porque também não posso. Quando estás a falar em investimentos, estás a dizer o quê? É da minha conta à ordem, ou eu tenho que agarrar em capital e colocar em projetos mesmo? Yeah. Portanto, é um género de um Revolut com uma plataforma de crowdfunding ligada a projetos de sustentabilidade. Mas somos um banco com licença bancária. Então nós temos isso é uma dica para o Revolut? O Revolut nós já somos a aplicação mais descarregada. Eles já têm licença bancária. Nós já somos a aplicação mais descarregada na Suíça. É à frente do Revolut neste momento. Só trabalhamos no mercado suíço. Mas isto para dizer o quê? Inicialmente esta ideia e este foco nos Sustainable Development Goals e a comunicação que nós fomos fazer parecia a comunicação certa, porque essa era a visão que nós tínhamos. Mas agora, passado 2 anos, entrar no mercado suíço já foi complexo, porque as pessoas lá funcionam um bocadinho como a minha avó, que ainda tem de ir ao banco ver se a reforma caiu para ter a certeza que o dinheiro está na conta. E essa visão então teve de ir mudando ao longo do tempo. E ainda hoje eu tive uma conversa onde o nosso trabalho e a equipa de marketing, o trabalho é inverter exatamente o conceito que as pessoas têm do que é o banco, se calhar no país que mais bancos deve ter por metro quadrado. Então a visão também teve de mudar ao longo do tempo. Nós se calhar comunicávamos uma coisa e hoje temos de comunicar outra. O objetivo não deixou de ser o mesmo, a gente continua com o mesmo objetivo, né? Mas a visão teve de mudar um bocadinho, a forma como nós a comunicámos também. Consegues dar tipo um exemplo que possas partilhar só para perceber o que é que significa mudar a visão numa empresa? Não tem que ser necessariamente nessa empresa, mas outra qualquer que tenhas tido. Sim, eu dou um exemplo. Nós queríamos que as pessoas vissem, imagina, o primeiro depósito connosco era um valor altamente avultado. Tu, para seres nosso cliente, tinhas de fazer um primeiro depósito altamente avultado. E a malta dizia, a gente vai funcionar desta maneira porque é assim que vais cativar clientes de topo. Porque como te posicionas logo como o topo, vais... passar 2 meses não funcionou. Portanto, isso é o tal caminho que estávamos a discutir, né? Okay? O caminho para chegar àquela visão. Era tão topo que ninguém... Não era ninguém, mas aquela previsão que nós fizemos em relação àquilo ficou um bocado escasso. E depois a seguir foi do género, ok, em vez de estarmos a apontar para ali, porque é que não começamos a apontar para uma perspectiva um bocadinho diferente? Olha, porque é que não começamos, onde é que o dinheiro está? Claramente,
traços gerais, isto é estatístico, portanto não estou a dar nenhuma coisa que não devo, mas é suposto um jovem com 22 anos na Suíça, portanto a trabalhar sensivelmente há 2 anos, conseguir ter uma poupança de qualquer coisa perto de, entre 80 a 100 mil euros, que é quase, em Portugal é quase possível, no fim da vida, né? E a ideia foi, ok, então em vez de estarmos a apontar para malta que já tem muito dinheiro, porque é que não vamos fazer uma coisa que consiga envolver malta mais nova, que efetivamente tem mais consciência do que é sustentabilidade, o verde São e por aí early fora. adopters, não é? Outra, porque é que não vamos pegar, por exemplo, nos idosos, malta mais velha, sem dúvida, e porque é que não lhes oferecemos uma comissão, ou lhes oferecemos alguma coisa que seja interessante para eles abrirem uma conta para os netos que neste momento não têm capacidade de investir. E coisas deste género, ok? Então mudámos um bocado a visão e obviamente hoje em dia as coisas são completamente diferentes. Mas tivemos de mudar a visão sem mudar o objetivo. Mas tu não mudaste a visão. Não. Tu mudaste o caminho. Também tive de mudar o caminho. Quer dizer, eu não. A minha parte é só desenvolver a app. Eu não quero, não quero ter confusões com a Porque a Suíça. visão tem a ver com aquilo que o banco pretende ser, não é? Sim. No fundo, Portanto, nós queremos ou ser seja, tu não estás a alterar isso, estás a alterar mais ao nível tático, não é? De como é que lá chegar. Mas o banco também queria ser o banco mais sustentável do mundo e hoje nós não comunicamos dessa maneira, apesar de continuarmos a ter dessa ser um mote interno, né? Mas para fora nós não somos, já não comunicamos, somos o banco mais sustentável do mundo, até porque já nasceram para aí mais uns 5 ou 6 desde então, né? Que usam a mesma premissa, mas eu acho que mudámos um bocadinho a visão aí. Claro que o caminho nós também tivemos de mudar, mas quando tu mudas a visão, consequentemente tu tens de mudar o caminho, porque senão, não é? O que trouxe até um determinado ponto já não te vai levar ao próximo, isso é certo. Também há aí um outro problema, talvez, que possa estar associado a isso, eventualmente, que é a questão dos objetivos de sustentabilidade da ONU. Já se viu que são uma grande treta, não é? Já se chegou a essa conclusão. Já chegou? Já. Inclusive nós estamos muito longe, segundo o último relatório das Nações Unidas, nós estamos muito longe das metas que foram traçadas. Basta agarrar naquela estatística que o Diogo deu, que só temos 20 a 30% do dinheiro que é necessário para chegar aos objetivos de 2030. E os anos continuam a passar. Exato. Mas como são objetivos políticos, objetivos negociados, portanto não tem a ver com a realidade, não tem a ver com a realidade objetiva do estado do planeta, ou seja, o que for, mas tem sim a ver com aquilo que foi possível chegar a acordo, não é? Epá, obviamente, mesmo isso tinha um objetivo tático, não é? Portanto, ou seja, eles chegaram a acordo, mas não pensavam cumprir. Fazer os próprios movimentos geopolíticos e, portanto, toda aquela negociação, cada um estava a pensar na sua galinha, portanto, no seu país, não é? Nos seus objetivos de desenvolvimento. Os outros cumprir, mas ele não pensava em cumprir. Exato. Portanto, limitar a concorrência para conseguir chegar a determinados sítios. Aliás, o Trump fala claramente disso, não é? Ele saiu do Acordo de Paris exatamente porque ia limitar a economia americana, não é? Enquanto possibilitava que outros países em vias de desenvolvimento, inclusive, por exemplo, a China, conseguissem se desenvolver porque não tinham que atingir os mesmos objetivos ou não tinham que pagar o mesmo valor. Pá, uma data de argumentos. Sim, também já, no fundo, os países em vias de desenvolvimento, dizendo de uma forma muito simples, reivindicavam poder ter a mesma oportunidade de sujar como os outros sujaram. Claro. É? Exato. Portanto, não tanto, eventualmente, e aí estava o objetivo da negociação, até onde é que eles poderiam ir ou não poderiam ir, mas sobretudo a gente quando diz sujar, eu estou já a classificar a situação, mas em bom rigor estamos a falar de tecnologias, introdução de tecnologias, Sim. sobretudo na parte da indústria, não é? O que obviamente para países que estão a arrancar tem um custo muito elevado e coloca-os completamente fora de concorrência dos países mais desenvolvidos. Portanto, no fundo era procurar encontrar aqui um equilíbrio que foi negociado, mas não foi concretizado. E não foi concretizado sobretudo porque os países mais desenvolvidos não cumpriram a sua parte, não deram o seu contributo. Se calhar para explicar de um exemplo, por exemplo, simples, é um dos maiores causadores de emissão de CO2 é o betão. Portanto, quando nós colocamos betão e estamos a construir qualquer coisa, esse betão, enquanto está a curar, está a libertar CO2. E na verdade, se nós juntássemos todas as emissões de CO2 de betão, era o segundo ou terceiro país do mundo com mais emissões. E a verdade é que durante anos, nos países ditos desenvolvidos, nós fartámos de construir coisas com betão. Né? E continuamos, obviamente. E nos países em vias de desenvolvimento, se calhar construíram menos coisas com betão, mas agora podem construir. E portanto, se formos levar isto, neste caso desta discussão, não é? É dizer, mas vocês não podem fazer tanta emissão de CO2, significa que têm que construir menos.
Eles dizem, mas vocês já construíram uma data de cenas, emitiram uma data de CO2 e nós agora queremos construir coisas básicas e não podemos porque temos um limite, né? E às vezes esta discussão não vai até estes pontos e nós não pensamos sobre estes assuntos, mas acaba por ser uma discussão política, uma questão geopolítica, mas depois a percepção das pessoas aqueles gajos não querem saber do planeta, né? Sentados no seu prédio de 34 andares, com ar-condicionado, a ver televisão num flat screen TV. Exato. Né? E portanto, e os outros que estão nos outros países, sentados em casas construídas de palha, estão a olhar e a pensar, fogo, a gente também quer uma casa com ar-condicionado e no 34º andar. E portanto é um bocado complicado ter essa discussão. E até que ponto é que nós, como povo, não é? Como toda a sociedade, conseguimos perceber todas estas nuances, não é? E conseguimos realmente ter uma opinião unbiased sobre estas políticas que se fazem. Vocês provavelmente, tendo vários projetos nesta área, também existe muito o chamado greenwashing, não é? Portanto, existe um trabalho que vocês têm que fazer para conseguir realmente perceber se aquela empresa está-se a aproveitar de um valor qualquer de escassez que há por ali, ou se realmente vai ter impacto naquilo que é necessário fazer no planeta. Isso é um excelente ponto, porque mais uma vez, ser pai trouxe-me outro tipo de consciência, que é dos motivos de eu ter aceito juntar-me quando houve este desafio foi que tipo de mundo eu ia deixar para o meu filho, não é? Este desafio era ter um filho? Não, este desafio radicante, né? Que é que eu vou deixar para o meu filho? Porque na verdade, quando me procuraram e eu aceitei juntar eles, eu estava bem confortável, mas como eu às vezes não gosto de ficar muito tempo confortável, acabei por aceitar. Mas a questão foi: ok, eles têm uma consciência interessante, grande, que mundo eu vou deixar para o meu filho? E essa foi a parte interessante. Tanto nós em casa plantamos parte dos nossos vegetais e por aí fora, e começámos a ter esse tipo de cuidado, exatamente para fazermos a nossa parte. Mas dentro da própria Radicant há N empresas, né? No mundo inteiro, que se tu fores ver, eles têm um dos 17 2, 3, 5 dos 17 Sustainable Development Goals, aquelas bolinhas a dizer nós temos o 5, o 7, o 10 e por aí fora. Mas foi porque eles disseram que têm, nunca ninguém avaliou se eles tinham ou não tinham, nunca ninguém foi atrás perceber se efetivamente aquilo acontecia ou não. Então todas as empresas que nós aceitamos entrar dentro do nosso universo são empresas que passam primeiro por um processo interno onde nós fazemos uma auditoria para perceber se a empresa efetivamente justifica ou não ter aquele tag, e se sim, mantém. Se não, não faz sentido manter, nem faz sentido trabalhar connosco. Portanto, existe um processo de seleção para isso. Olha, já que estavas a falar em sofrimento, sofrimento desnecessário, tu falas de um livro que é Os 4 Acordes de Dom Miguel Ruiz, que é um livro que eu acho que tu gostas, não é? Queres explicar um bocadinho sobre o que é que fala o livro? Posso explicar? Porque estás a rir já agora? Porque eu tive essa discussão anteontem e foi muito engraçado. Ok. Lá no escritório. Não foi engraçado. Repara, eu detesto, eu cometi um erro. Eu detesto recomendar livros. Detesto. Porque está sempre nisto. Porque aquilo que eu gosto, às vezes a malta não gosta, e apesar de eu achar que pode ser bom, há um livro que eu recomendo a toda a gente e pronto, esse é indiscutível, está tudo bem. Agora esse, o dos 4 acordes, isto já deu. Qual é que é o livro que recomendas a toda a gente? É Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Quem nunca leu, ainda vai a tempo. Do Carnegie, né? Quem nunca deu, ainda vai a tempo. Todos os outros, depois é a opinião pessoal. Agora esse livro podia ter sido escrito ontem à tarde. Isso foi escrito nos anos 50? 56. Podia ter sido escrito ontem à tarde. É um livro que eu leio 3, 4 vezes por ano. E todas as vezes, aliás, já não sei se estou a ler o que eu escrevi por cima, se foi o que ele escreveu às vezes, porque já tenho tantos apontamentos. Mas estás a ver, isso é exatamente o que acontece com os livros e quando tu sugeres livros. É quando tu lês um livro, tu comes muito do que é a tua percepção e a tua realidade naquele momento. Yeah. Mas por isso é que aquele livro é tão bom para mim, aquele específico. E é o único que eu defendo que qualquer pessoa devia ler. Os 4 acordes, e eu não vou entrar em muito detalhe, mas eu gosto dos 4 acordes porque são. Quem lê os 4 acordes, ou normalmente quem for na predisposição de ler os 4 acordes, vai encontrar 4 coisas que provavelmente, ou 3 ou 2, mas alguma de certeza que te vai pôr em causa, porque não são acordos fáceis de cumprir. Nós temos muita dificuldade. A palavra acordo já é assim um bocado complexo quando a gente tem um acordo só connosco. Agora imagina ter um acordo com outros, ou pior, vir um gajo de fora, escrever um livro e dizer que tens 4 acordes. Esse ainda é pior. Já tem impor os acordes. Já está a impor os acordes. E então isso já entra logo em choque contigo. E a viagem que eu fiz na leitura daquele livro foi muito importante para mim, e é por isso que eu falei sobre ele.
Mas o acordo que eu sugeri nessa publicação que eu fiz, acho que é o acordo mais importante que eu tenho como líder da empresa aqui em Lisboa, porque desde o início que eu estabeleci sempre que o bem-estar das pessoas tem de ser o prioritário, e isso tem muito a ver com a minha responsabilidade e com a forma como eu sou impecável ou não com elas. Porque repara, no dia 1 em que a empresa abriu, era eu sozinho, uma sala de 13 metros quadrados e um MacBook, e naquela sala, um escritório pequenino que eu estava a alugar do meu próprio bolso, e a janela e a porta eram a mesma coisa. Portanto, a janela e a porta funcionavam da mesma maneira. E eu tive de convencer 52 pessoas a vir trabalhar comigo e a montar uma empresa que nunca ninguém na vida achava que fosse fazer alguma coisa de jeito, porque a gente ainda por cima trabalha para a Suíça, não vemos o resultado prático em Portugal. E querer vender o sonho de um banco que vai tornar um mundo verde, na altura era este o conceito. Então eu tenho mesmo de ser impecável com a minha palavra em relação a eles. E isso também, eu fiz essa publicação por uma coisa muito interessante. Nós fizemos 2 anos recentemente e o nosso turnover é 0. Eu nunca tive uma saída da empresa em 2 anos por alguém querer desistir. Aliás, eu tive de dispensar já as pessoas por avaliação interna, no fundo. Mas eu nunca tive turnover. Porquê? Porque eu acho que as pessoas, para além de procurarem um salário real, dinheiro, elas procuram um salário emocional e procuram um salário pessoal, que é as pessoas com quem elas se relacionam. E eu ser impecável com a minha palavra implica que estas 3 coisas eu tenho de as conseguir balancear. Então foi por isso que eu sugeri o livro dos 4 acordos. Mas porquê que é um acordo isso? Porque é um compromisso comigo mesmo todos os dias. Porque eu sou responsável por 52 famílias. Eu, quando me vou deitar, tenho que ter a certeza que elas 52 estão bem. E eu sei os dias de aniversários deles, mas também sei das mulheres, dos filhos, dos maridos. Eu posso dizer que eu tenho, nos últimos 3 pessoas que tiveram filhos, eu só não sou primeiro que a mulher estava grávida, porque foi ela que o avisou, porque depois o marido, eu soube antes dos pais. Mas porquê? Porque a minha relação é tão próxima e eles entendem que para mim este é o acordo que eu tenho com eles, que é, acima de tudo, independentemente do contrato de trabalho, o acordo que nós temos é: eu sou impecável com a minha palavra com vocês e tipo, eu não me vou deitar sem ter a certeza que vocês estão bem dentro do que é a minha responsabilidade. Mas isso estás a falar da tua parte do acordo, porque um acordo pressupõe 2 partes, não é? E portanto ninguém assina um acordo. Eu só falo do que eu controlo. Sim, mas ninguém assina um acordo a dizer: olha, tu vais-me dar isto, ponto. Esse é o acordo. Não. E o que é que eu recebo em troca? Certo. Portanto, esse teu acordo pressupõe alguma troca. Certo. Portanto, tu dás isso e recebes o tempo deles. Não só o tempo, mas não só o tempo sim, mas não só o tempo. Recebo, olha, dou-te o exemplo do Rafael, que trabalha comigo e que me fez estar aqui. Eu continuo a achar que eu não pago ao Rafael o suficiente para o trabalho que ele faz para mim, porque ele entrega muito mais do que aquilo que o valor que nós acordámos. Rafael, boa notícia para ti. Mas ele, esta Estás a ouvir de certeza. esta conversa não é nova, mas sim, tipo, eu acho que as pessoas têm o acordo eu faço a minha parte, espero que a pessoa faça a parte dela, mas eu prefiro sempre entregar mais do que o que eu efetivamente acordei. Mas para além do tempo delas, eu também tenho outras coisas, que é esta confiança, que é... Repara, a maior parte destas pessoas que trabalham hoje comigo, 70%, 80% da empresa, são pessoas que vêm comigo dos últimos 12 anos de carreira. São pessoas que já trabalharam comigo. Então, alguma coisa há de significar elas quererem ter mudado para vir para aqui. Porque nós também não confiavam em mim. E eu acho que isso tem a ver com estes princípios básicos. E com este acordo básico, que para mim acho que é o mais importante. Se tu falas desse acordo básico, então é um tema, digamos... Mas tu ainda não definiste o acordo básico. O acordo é esse. É o do compromisso. Ser impecável com a tua palavra. O acordo é esse. Quais são os outros 3? Não, agora vão ler. Eu não vou publicitar o livro. Não vai fazer spoilers. Não vou fazer. Descubram. Senão acabou, senão ninguém ia ler o livro. Exatamente. Não, o que eu ia dizer é, então, digamos que isso é um dos princípios pelos quais tu te reges e que logo no início, quando estás a falar com as pessoas e quando as pessoas se vão juntar à empresa, é uma explicação. Portanto, tu tens que falar sobre isso, dizer: olha, isto é um acordo, isto é um princípio que eu utilizo. Isso não pode ser visto como: ok, tu dás-me isso, também me pagas um salário, então vais-me pagar um salário menor porque me dás outras coisas. Não. Não porque... Ou seja, isso não devia ser já intrínseco. Ou seja, nós não devíamos estar à espera que fosse isso que os líderes fizessem, que se preocupassem com as pessoas, não é? Com quem trabalham. Devíamos. Mas não é a realidade. Mas não é a realidade. Ok, portanto tu sentes a necessidade de verbalizar esse acordo porque sentes que na nossa sociedade e nas nossas empresas, em geral, os líderes não fazem isso.
Alguns, eu não posso falar na generalidade, mas alguns não fazem. Não, é mais sentimento, não é? Sim. O que é que nós sentimos do nosso E tecido repara, há empresarial. coisas, há bocado nós falávamos, o José dizia uma cena interessante que era. Parece que às vezes dizemos o óbvio, mas às vezes há muita gente que precisa de ouvir o óbvio, independentemente dele ser óbvio, não é? As pessoas precisam de ouvir o óbvio, porque o óbvio para mim pode não ser o óbvio para outra pessoa. E eu tenho pessoas que eu contratei e que estão a trabalhar comigo hoje, ou que já trabalharam comigo em outros momentos e que trabalham novamente comigo hoje, que continuam a dizer, e foi muito engraçado porque os processos de contratação deles às vezes era: eu não fui, ou ainda não te vou dar uma resposta já, porque preciso pensar. Pensava, aceitava e depois dizia: epá, é que a minha experiência do outro lado foi tão mal, quando tu me disseste isso eu não tinha a certeza, eu precisei de conversar com X, Y, Z. O mercado é pequeno aqui em Portugal, as pessoas falam umas com as outras, toda a gente se conhece, então a tua palavra, tu podes passar por uma data de sítios, a tua palavra, a tua referência vai ser o que tu fizeste. Se os outros perguntarem sobre ti, convém que tu tenhas deixado um legado minimamente interessante. Exato. E eu ainda tinha aqui mais uma pergunta que tem a ver com lobos e liderança, mas nós, antes de irmos a essa questão, vamos aqui à frigideira e já agora a nossa versão extended, já vamos aos lobos e à liderança. E agora vamos ver aqui a nossa querida frigideira do Bitol. Que estás aí, frigideira? Olá, Tocha. Olá, Diogo. E olá, Zé. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Eu sinto sempre que ela tem assim tipo Um certo carinho especial. sempre para o José, sempre um bocadinho diferente. Estás a ficar com ciúmes, tá? Estou a ficar com ciúmes. Olha, vamos aqui escolher um dos nossos ingredientes. Ok? Ok. Frigideira, o que é que temos? Programa muito interessante. Vamos então escolher um dos ingredientes do nosso Bitalk. Bora. Escolhe um dos ingredientes: o ovo, a batata, o arroz ou o bife. O que é que vai escolher, Diogo? O bife. O bife? Yeah. Então vamos ao bife. Muito bem, o mais suculento. Vamos grelhar. Estou só a preparar o ingrediente, só mais uns segundos e aqui vai. As pessoas precisam mais de um bom coach ou de um bom psicólogo? Um bom coach ou um bom psicólogo? Precisam dos dois. Uma coisa e a outra não se. Isso. Mas não é a mesma coisa? Não, nunca foi. Quem acha que é, está completamente errado. Nunca foi. Se calhar precisa mais de um massagista. Exato. Se calhar precisa, Nesse caso. não, se calhar precisa mais de se fecharem e se encontrar consigo próprio primeiro, sozinho, e depois procurar ajuda fora do que outra coisa. Porque um psicólogo e um coach nunca foram a mesma coisa. Olha, Porquê? Porquê? Explica lá só um bocadinho. eu já passei por um processo com 2 processos com psicólogo, ok? E continuo a passar e continuo a ter o coach. E o psicólogo é alguém que, eu pelo menos na minha perspectiva, o psicólogo é alguém que é muito mais terapêutico. É alguém que vai mais na onda do que é a terapia e a cura. E o coach não pressupõe uma cura. Se tu procuras um coach, eu não acho que tu estejas doente. Eu acho que tu precisas só de pelo menos te colocar mais em causa, pensares um bocadinho mais fora da caixa. Então um lado é muito mais, se calhar, emocional e o outro é muito mais racional. Então, e o ser humano tem de funcionar no equilíbrio entre os dois. Portanto, eu não escolho nenhum, eu escolho aquele que eu preciso num momento específico. Tanto um psicólogo ou um coach. E eu conheço pessoas, tenho amigos meus que têm os dois ao mesmo tempo. Mas para resolver problemas diferentes, não é? Sim. É isso que estás a dizer. Sim. Eu não contrataria um psicólogo para me ajudar a gerir a empresa. Alguns gestores nossos precisavam disso. Pois, alguns Não, precisavam alguns mesmo. gestores precisavam de psiquiatras, são coisas diferentes. Ok. Ainda temos mais um. São coisas diferentes. Certo. Um coach é mais para te ajudar. É direcionamento. Mais. Direcionamento do caminho. Uhum. Pronto, malta, e esperemos que tenhamos também ajudado a direcionar um bocadinho o vosso caminho. Diogo, olha, muito obrigado por teres vindo. Já vamos continuar nas nossas redes digitais, mas agora vamos nos despedir aqui. Diogo, obrigado. Obrigado. Obrigado, Diogo. Obrigado. Obrigado a todos. Bom, então agora que estamos aqui, vamos lá então o que é que são. O que é que existe realmente em comum entre os lobos e a liderança? Eu gosto. Eu por acaso ainda não tatuei nenhum lobo, mas eu estava à procura de uma tatuagem para fazer agora e acho que vou fazer essa. Os lobos são. Eu sempre gostei muito de lobos. O meu avô era alentejano, o meu avô materno era alentejano, e foi por causa dele que eu fiz a minha primeira tatuagem também. E quando ele partiu, também para mim foi uma lição de vida, a parte mais positiva e depois a parte menos positiva.
Mas o meu avô caçava e eu sempre me interessei por lobos mais por causa dele. Porque lobos, javalis, cavalos, vacas, animais no geral. E os lobos sempre foram animais que me fascinaram muito, até porque eles funcionam muito em alcateia, portanto, funcionam muito como um grupo. E eu defendo sempre que os grupos. Só funciona ela. Exato. Né? Aliás, um lobo solitário é sempre muito mau sinal. Portanto, convém funcionar mesmo em alcateia. Precisa de um psiquiatra. Ou de um coach. Mas eu gosto da forma como eles se dividem, porque, em primeiro lugar, eu não acho que haja fórmulas certas, mas a fórmula como eles se dividem é uma fórmula muito interessante, que é o líder vai sempre atrás. Eu acho que isso é um princípio bom, porque nenhum sucesso ou nenhuma alcateia grande o suficiente ou nenhum grupo grande o suficiente leva o líder tem de ir à frente, porque eu digo isto quase todos os meses na nossa reunião geral. O sucesso que nós hoje temos não depende de mim, porque eu não sei fazer um décimo do que eles fazem ali todos os dias, não é? Tipo, eu estou ali a puxar o cordel mais ou menos, tipo, de vez em quando, a dar um toque de um lado, um toque do outro. E dentro das alcateias eles estão muito bem organizados exatamente por isso. Eles sabem que existe um grupo muito forte, que é o grupo que normalmente vai a meio e depois um bocadinho mais perto do fim. Ele sabe que os que são mais frágeis ditam o passo, que é para todos andarem à mesma velocidade. Ele sabe que o líder vai no fim, que é para garantir que se houver um ataque a alguém pelas costas, que é normalmente quando nós somos apanhados desprevenidos, ele é o primeiro a enfrentar. Então eu acho que nas empresas isso também tem se nós fôssemos fazer uma analogia, o trabalho tem de ser esse. O líder não é aquele que aparece logo, mas é aquele que previne as coisas menos boas de acontecer e que efetivamente aponta um caminho ou vai dando uma direção às pessoas, mas vai fazendo um ajuste, sendo que quem efetivamente opera é quem está no dia-a-dia, e isso é a realidade. Mas isso é curioso porque nas batalhas, não é? Quando nós vemos pelo menos nos filmes, o líder é o gajo que vai lá à frente a gritar. Mas não quer dizer que seja o primeiro a entrar. Na alcateia também funciona assim. Ou seja, quando tu tens o ataque, quando tu vais para o ataque, o líder vai à frente. Passa para a frente. Aquilo que o Diogo falou em termos do posicionamento dos lobos é durante uma caminhada, numa travessia, quando estão a deslocar de um sítio para o outro, efetivamente eles fazem isso e o líder vai atrás. Vai atrás não só por causa de defender de um ataque desprevenido, como efetivamente também para ajudar os mais fracos. Ou seja, para não haver ninguém ninguém ficar para trás. Não é? E curiosamente, a maior parte do tempo eles devem estar em travessia e não em ataque. Sim. Portanto, o líder passa mais tempo lá atrás do que lá à frente. Sem dúvida nenhuma. Portanto, o ataque já é. Ele tem que ir à frente porque tem que liderar. Eles, no fundo, eles não atacam todos ao mesmo tempo. Eles têm táticas de ataque. Portanto, ou seja, eles flanqueiam, etc. Portanto, no fundo, é um jogo muito interessante. Isso é interessante teres falado nisso, porque eu ainda hoje fiz um post lá por causa do que eu tenho estado a escrever sobre aprender com a natureza no Substack. E houve um comentário sobre a lei do mais forte, não é? E eu dei-me comigo a pensar que na natureza a lei do mais forte tem a ver mais com responsabilidade e com alguma competição pelas fêmeas, não é? Portanto, ou seja, não existe, na natureza não existe o mais forte entre espécies, não é? Existem equilíbrios de ecossistemas em que alguns se alimentam de outros e, portanto, e precisam também ou seja, eles não destroem. Um lobo não vai matar por matar, ele só vai matar para se alimentar, porque se ele matar por matar, se ele obtiver alimento em excesso, o que vai acontecer é que ele depois vai ter escassez desse alimento no futuro. Certo. Pronto, estás a dizer quando fala em matar, em caçar, não é? Portanto, as presas. Portanto, ele vai alimentar-se, ponto. Portanto, ele vai caçar uma presa para alimentar. Não mata por matar-se assim, alimentar-se assim, alimentar os seus. Portanto, isso é um ponto muito importante. Nós não temos competição na natureza, nós temos sobretudo colaboração. Portanto, e a liderança ou a lei do mais forte não se aplica entre espécies, só se aplica dentro das espécies. E aí tu tens, por exemplo, a competição entre os veados por causa das fêmeas, ou a competição dos lobos dentro da alcateia Leões, em termos de liderança, ou de outras
de outras espécies. Portanto, isso existe efetivamente. Há uns que são mais fortes, mas não é entre espécies. Isso é um ponto muito importante. Porque entre espécies só há equilíbrio. Certo, não é tipo ver um elefante e ver, e deixa lá mostrar quem é que manda, não é? Porque, repara, também é uma questão curiosa daquilo que estamos a falar. Entre os equilíbrios que existem nos ecossistemas, entre os predadores, digamos assim, e as vítimas. Nunca há vítimas, não é? Portanto, não. Cada um tem o seu espaço na cadeia alimentar, no fundo. Mas numa savana, se os leões, se houver menos gazelas ou menos búfalos para caçar, ou seja, aquilo que for, se houver escassez, não é? Essa escassez ou é substituída por outro recurso, certo. Se um recurso é escasso, a natureza tende sempre ao equilíbrio, então vai procurar outro recurso que substitui àquele, ou se não conseguir, vai reduzir a procura. Ou eles movem-se, porque normalmente também fazem. Reduz a procura, portanto, ou porque eles se vão embora, ou porque eles reduzem o número de espécies. Exato. Não é? Passa a haver menos predadores. Se há menos gazelas, há menos predadores. Se há mais gazelas, há mais predadores. É simples. Há mais família para alimentar, tudo bem. Não há suficiente para alimentar a família toda, há uns que ficam para trás e morrem. Exato. Portanto, há sempre este equilíbrio. Mas isso é engraçado porque no caso do ser humano a escassez não parece funcionar assim. Não, porque no ser humano, nas nossas leis económicas, a escassez é um meio de fazer subir o preço. Se fazer subir o valor de mercado. Então a escassez é feita propositadamente, não é? Isto porque nós temos a possibilidade, no caso do exemplo dos lobos, de criar presas que os lobos não têm, não é? Portanto, a única forma que um lobo tem de aumentar a população das suas presas é caçar menos, mover, seja o que for. No nosso caso, quando existe escassez, devido à forma como nós organizamos a nossa sociedade, o que acontece é que mais seres humanos vão procurar criar aquele bem. Portanto, imagina, temos escassez de madeira, então mais malta vai para as florestas cortar madeira. Sim, será porque nós temos ferramentas ou Não necessariamente dessa forma. Repara, há um exemplo muito simples para nós compreendermos que tem a ver com a OPEP, não é? Ou seja, que é a Organização dos Produtores de Petróleo, que reúnem periodicamente para decidir se aumentam a produção ou diminuem a produção. Portanto, controlar o preço. Ou seja, estão a jogar com a escassez, claro, por causa do preço. Se houver demasiado petróleo, baixa de preço. Eles têm menos receitas. Portanto, ou seja, a escassez é trabalhada. Toda a indústria do luxo está baseada na escassez. Portanto, as pessoas querem aquele bem porque ele é raro, não é? Há pouco. É pouco, portanto, ou seja, é único, ou seja, o que for. Portanto, nós, ao contrário da natureza, nós não tendemos nunca para o equilíbrio. Nós tendemos sempre para o desequilíbrio. Sempre para o desequilíbrio. Sempre para a escassez. Valorizamos a escassez por causa disso. Desculpa, mas foi uma parte. 100%. Certo, e acho que foi bem dito. Nesse caso, o que me faz pensar é que o nosso objetivo de Sustainable Goals no planeta vai ser difícil de atingir, porque nós tendemos sempre para a escassez, não é? E portanto tendemos sempre para trabalhar a escassez dos recursos, porque isso também existe um incentivo económico para isso. Sim, eu acho que eu concordo 100% contigo. E a primeira conversa que eu tive na minha última entrevista lá em Zurique foi exatamente sobre isso, porque eu não acho que a gente vá solucionar isto. É impossível solucionar isto, mas uma coisa que eu acho que é importante é pelo menos garantir que eu todos os dias faço alguma coisa para que isto aconteça. Ou seja, a minha parte eu cumpro, depois a dos outros não posso fazer grande coisa. Não posso chegar aqui ao nosso primeiro-ministro e dizer: olha, em vez de 20% do seu orçamento de Estado, o que é que você considerar só aqui uma vez, de vez em quando, dá 70, 80, só para a gente colmatar aqui qualquer coisa? O gajo vai-se rir na minha cara, não é? Nem a outra rapariga da Suécia que foi lá para o Parlamento Europeu fazer um protesto contra isso foi levada a sério o suficiente para mudar alguma coisa. Então eu acho que o importante é nós focarmos naquilo que nós controlamos e naquilo que nós podemos fazer, e todos os dias fazer alguma coisa para que isso aconteça. Mas isso não faz com que tu possas colocar barreiras que achas que são impossíveis? Por exemplo, essa questão que estavas a falar, de falar com o primeiro-ministro, isso não é impossível. Não, claro que não. Claro que no fundo, tu só estás a ter uma posição estoicista, não é? Portanto, no fundo, poderes agir sobre aquilo que consegues controlar. Vou agir sobre aquilo que eu posso controlar e, obviamente, influenciar o máximo que eu posso. Pronto, esse é o ponto importante. Eu acho que nós temos uma tendência
Nas sociedades há sempre várias tendências em simultâneo, não é? Portanto, nunca sabemos qual é aquela que vai ser dominante. Claro. Porque se soubéssemos, conseguimos ter fáceis visões de futuro, como há bocado falámos. Mas uma das tendências que há claramente na sociedade é das pessoas terem maior preocupação com a questão dos recursos que consomem. Portanto, e acho que um dos papéis que nós devemos ter, portanto, eu assumo, por exemplo, esse papel, é procurar valorizar isso. Sim. Ou seja, valorizar esse tipo de pensamentos, no fundo é procurar influenciar as pessoas nesse sentido. Sim. Não é? Sim. Que acho que é o que nós todos podemos fazer. É fazermos a nossa parte, como tu dizes, sim, dar o exemplo e ajudar os outros que eventualmente ainda não chegaram lá, a tentar ter uma visão sobre esse. Sim, pelo menos dar a conhecer isso. E repara, eu acho que hoje em dia as redes sociais são usadas para muita coisa, mas a maior parte das pessoas passa, sei lá, horas nas redes sociais só a fazer scroll para cima, scroll para baixo. Coisa. Mas se todos nós usássemos pelo menos as redes sociais para alertar as pessoas para aquilo que pode ser importante, na nossa perspectiva, influenciar para aquilo que pode ser importante na nossa perspectiva, se calhar tínhamos, e as redes sociais têm um alcance gigante, por causa do episódio que vocês fizeram com aquele rapaz que eu não me lembro do nome agora, que é especialista em social media. Foi muito engraçado, eu gostei muito desse episódio, porque o Rafael deve ter adorado, porque ele adora social media. Será o do Brísida? Não vou dizer que sim, já não me lembro. Ok. Temos vários. E tu pesquisar. Não, sim, exato. Eu gostei muito da forma como. Eu gostei muito das perguntas que vocês fizeram sobre a questão do algoritmo e a forma como ele explicou, porque ele simplificou uma coisa que aquilo parece uma cena altamente estranha, né? Mas ele simplificou a coisa de uma forma muito interessante. E eu usei algumas dicas, inclusive. Mas eu acho que quem tem a capacidade de fazer isso pode fazê-lo, tipo, usar as suas redes sociais para fazer o meu papel, que é influenciar. Aquilo que eu controlo no dia a dia, eu faço pela ação de fazer acontecer. E aquilo que eu não controlo, eu posso influenciar para o caminho que eu acho que é o mais correto. Agora, é o meu caminho que eu acho que é o mais correto, não quer dizer que seja o de todos. Mas é uma ferramenta tão poderosa que eu acho que a gente pode usá-la exatamente para isso. A gente usa as ferramentas para tanta coisa. Mas é que nós influenciamos sempre. Sim, sim. Às vezes não no sentido que estamos à espera. Pois, exato. Não é? Sim. Mas também tens a parte perversa das redes sociais, que é o algoritmo vai dar primazia àquilo que as pessoas estão a consumir mais, não é? E, por exemplo, o José fala que tem uma série de artigos sobre aprender a aprender com a natureza, que saem todas as semanas sobre este tipo de coisas que estamos a falar agora, exatamente dos lobos, e como é que a natureza, como é que nós podemos aprender a aprender com a natureza, exatamente essa a mensagem. Mas depois tens outro tipo de pessoas que fazem outro tipo de conteúdo, que é literalmente conteúdo de entretenimento. E para ler os artigos dele é preciso pensar, não é? Pois. Dá trabalho, é preciso ler, é preciso raciocinar sobre aquilo, fazer scroll no TikTok e estar a ver aqueles vídeos que não acrescentam nada, não é preciso pensar muito. E eu compreendo que haja um espaço para isso também, não é? E todos nós temos o espaço em que, mas não quer pensar. Não quer pensar sobre coisas complexas agora. Certo. A questão é o equilíbrio. Claro que sim. Não é? E acabamos a ter muitas pessoas a passar horas e horas e horas. Aliás, o TikTok conseguiu crescer no meio das redes sociais, que é uma área super difícil, não é? Provavelmente está no mesmo nível das dating apps. Portanto, o cemitério de empresas a tentar fazer isso é gigantesco. Claro. Mas o TikTok conseguiu. E eles conseguiram por causa do algoritmo. Por causa de um algoritmo altamente viciante. Sim. Não é? E se nós formos analisar o tipo de conteúdo, hoje em dia nas redes sociais já há muita diversidade de conteúdo. Felizmente. Mas o início do TikTok era conteúdo, a gente gosta de chamar aquele conteúdo de lixo. Sim, sim. Não é? Agora, e a verdade é que cresceu assim. Que é o que as pessoas queriam. Claro. Imagina a quantidade de recursos que vão para isso. Sim, sim. Ou seja, vamos imaginar a quantidade de recursos que vão para o TikTok. Eu nem imagino é inimaginável. Porque, nem são os recursos. Não, são recursos. É não só o facto de estares a usar equipamento e energia por aí fora, sim, sim. mas sobretudo o tempo. É isso que eu ia dizer. É os recursos que as pessoas gastam a consumir tempo aquilo. das pessoas nisso. É gigante. Eu gosto muito de observar uma coisa que quando eu vou almoçar fora, tipo, estou no escritório e vou almoçar fora, ou mesmo às vezes dentro do escritório, que é dentro do escritório é agir porque aquele momento em que está muito silêncio. Se nós estivermos à mesa, nós temos uma mesa assim grande de comida, é tipo família italiana, que nós montámos mesmo, que é para almoçarmos todos juntos. Se estiver tudo em silêncio, eu já sei que está tudo assim. Eu normalmente até digo, ponham-me aí no grupo que é para falar com vocês, que é para a gente conversar todos, que senão eu sinto-me à parte. É um jeito de brincadeira. E nos restaurantes é
das coisas mais assustadoras. E eu vou-vos dar um exemplo que para mim ainda é mais chocante. A minha esposa, ela é do Brasil. Nós conhecemos-nos cá. Eu contratei-a em 2018. Uma história gira. Contrataste-a como esposa? Não, primeiro contratei-a como funcionária, depois foi como esposa. E gostei tanto que casei 4 vezes já com ela. 2 cá e 2 no Brasil. Mas isto para vos dizer o quê? Nós estivemos no Brasil recentemente, no fim do ano passado, fim de dezembro e início de janeiro. E houve um dia que fomos almoçar fora, a um restaurante que eu já queria ir há muito tempo, que era de carne bovina só. Eles têm todo tipo de carne bovina. E aquilo tem um playground pequenino. E eu disse, pá, que fixe, olha, vou levar o Teodoro ali a brincar no playground e fica aqui fora a olhar para ele, porque eu não posso entrar, tenho de me descalçar. Então sentei-me e ele foi brincar, coitadinho, fazer as coisas dele e tal, a brincar. E ao lado do playground estava uma família que era um pai, uma mãe e 2 filhos. E eu estive lá, sei lá, o Teodoro também ele estava com 1 ano e pouco, ele também se farta rapidamente de qualquer coisa. Esteve ali para aí, sei lá, 10 minutos. Nos 10 minutos, eles os 4 não trocaram uma palavra porque estavam os 4 ao telemóvel. E eu garanto-vos que nenhum deles estava a consumir conteúdo interessante. Porque eles estavam o tempo inteiro ou a fazer assim, ou a fazer assim. Mas repara, as pessoas eventualmente podem começar a questionar isso se olharem para essa questão em termos do custo de oportunidade. Certo. Não é? Ou seja, o tempo que tu estás a perder a fazer isso, ou que estás a dedicar a isso, já não quer dizer perder, porque para outros é ganhar, não é? O tempo que estás a dedicar a isso, não estás a dedicar a outra coisa. Não estás a dedicar à tua família, aos teus filhos, à tua mulher, a crescer, a aprender ao teu coisa. marido, não estás a ler, não estás a ver um conteúdo interessante em que possas aprender alguma coisa, etc, Sim. etc. Sim. Não estás a fazer algo que te possa fazer crescer ou que possa melhorar a tua situação. Mas agarrando, só para agarrar no outro lado disso, às vezes é muito mais interessante olhar para o telemóvel do que o sítio onde tu estás ou as pessoas com que tu estás. Não, isso acontece a muitas pessoas, também. não é? E portanto, só para não levarmos aqui para o extremo, que é. Não, mas isso é razão, porque a coisa funciona, não é? Não, nem estou a falar de consumir conteúdo mau. Às vezes estás no telemóvel, estás numa situação qualquer, claro. Epá, em que estás a tirar mais valor se estiveres no telemóvel. Sim, sim. Mas aí a responsabilidade é tua, porque as pessoas com quem tu te das são as pessoas. A responsabilidade é tua, foste tu que escolheste. Sim, devias estar a tirar nota a dizer não voltar a este sítio. Não volta a comer ou não voltar aqui, a estar com estas pessoas. De certeza que não volta a comer com estes e por aí fora. Então, mas eu queria voltar um bocadinho ainda à questão da liderança e da gestão e todas essas coisas, porque há um tema que tu falas muito interessante que vai de encontro àquilo que estavas a falar há bocado. O líder vai atrás, dá direções, etc., que é a questão da microgestão, que é um problema que nós temos muito em Portugal. Portanto, muitos dos nossos gestores são microgestores. Primeiro perceber porque que isso acontece. Isto é o medo, eu faço melhor, será esse o medo da gestão, da microgestão? Eu acho que pois aí entra aquele, já vamos para um termo mais conceptual, que é entre a tal história entre tu tens um líder ou tens um chefe, não é? Porque na minha cabeça um chefe é aquela pessoa que te controla 100% das tuas tarefas, e um líder é alguém que provavelmente só te direciona ou que se calhar te dá um bocadinho mais liberdade. E eu gosto de pensar que sou um líder por isso mesmo, porque como eu digo, apesar do meu background ser técnico, eu percebo hoje em dia muito pouco tecnologia comparado com o que eles fazem. Portanto, quem sou eu para lhes ensinar alguma coisa em relação a isso? Agora, se calhar eu sou uma pessoa interessante porque tenho uma componente mais pessoal e eu ajudo-os na orientação mais pessoal deles e mais na gestão do tempo deles, porque eles procuram, do que propriamente eu estar ali a dizer, não, das 9 às 10 vais fazer isto. Tem de haver também esta confiança. E a microgestão, por acaso foi giro, porque ontem à tarde tive uma reunião com o meu Head of Engineering aqui em Portugal exatamente sobre isso, que é quando é que as regras e as exceções se confundem, não é? Porque é muito bom tu teres regras, mas também é bom às vezes ter exceções. E o que é preferível? É viveres mais sobre a regra ou viveres mais sobre a exceção? Em que ponto é que uma regra deixa de ser uma regra e passa a ser uma prisão? E em que ponto é que uma exceção passa a ser uma regra porque já provou que efetivamente é mais eficiente do que aquela regra? Acho que a exceção é muito mais importante que a regra, sem dúvida nenhuma. Então, porque é ela que te permite evoluir. Sempre, não é? Só que depois, que exemplo é que damos quando permitimos tantas exceções
E que imagem é que passamos às pessoas quando deixamos que viver na exceção é o correto? Porque não há regras. Eu gosto destas discussões e gosto de pensar nisto porque, e ainda até falávamos sobre isto, né? Nós fizemos 2 anos agora e todas as regras que nos trouxeram até ao fim do primeiro ano não nos levaram até ao fim do segundo, e agora estamos no fim do segundo, as escalas que nos vão levar até ao fim do terceiro também vão mudar, porque as pessoas mudam, evoluem, crescem e por aí fora. Então nós estamos nesse ponto, e esse ponto é muito interessante. As regras não são mais de compromissos, não é? Ou seja, tu defines uma regra em que há, no fundo é obrigar os outros a um compromisso de que aquilo é feito daquela forma. Certo. Pá, mas quem é que disse que é a melhor forma de o fazer? Naquele momento, se calhar só, não é? Se calhar do teu ponto de vista, se calhar do ponto de vista de outros já não o é sequer, Claro, não é? Portanto, agora tu aceitas a exceção a partir do momento que se torna evidente que aquilo não é a melhor solução. Claro, Não é? obviamente. Portanto, então a exceção tem muita importância. Sem dúvida. Se tu cultivares a exceção, a maior parte das coisas vão ser feitas de acordo com a regra. Mas se cultivares a exceção, tu estás a potenciar a evolução de forma brutal. Concordo. Estás a potenciar se houver esse potencial. Eu acho que, agora agarrando outra vez do outro lado. Se houver potencial, queres tu dizer, se estiverem alerta para isso. Vou agarrar agora no outro lado. Que é, nós criticamos muito gestores em Portugal que são microgestores e que querem constantemente estar a controlar as pessoas e criar regras para as pessoas seguirem os processos. E muitas vezes, isto vai de encontro a uma frase que tu disseste, que eu também gosto, que é: o homem que faz mais do que aquilo que é pago, rapidamente será mais pago do que aquilo que faz. Né? E a ideia que passa é, nós não só temos falta de competência nos gestores, nós temos falta de competência nas pessoas que trabalham nas empresas que não são gestores. Claro. E isso leva muitos gestores a tornarem-se microgestores porque sentem que as pessoas que estão a trabalhar na empresa não procuram a exceção. Ok, pode ser que sim, mas eu ia levantar uma questão. O que é que aconteceria entre um casal se houver quando há microgestão em casa? Ruptura. Ruptura é o normal, não é? E nós conhecemos casos de microgestão em casa que aquilo está sempre mal. Sim, Não sim. funciona. Sim. Embora muitas vezes acham que podem ter com os filhos a microgestão. Porque aí, no fundo, estão a exercer um poder de autoridade. Certo. Agora, no trabalho microgestão, o que é que leva? Leva ou à submissão, portanto, ou seja, as pessoas tornam-se submissas e fazem aquilo que mandam, portanto, Claro. perdem completamente a autonomia, Sem dúvida. não é? Ou leva à ruptura e vão-se embora. Sim. A questão é, se não vêm já submissos. Essa é a minha pergunta. Não, muitos deles já vêm, e tu notas pelas experiências antigas que já tiveram, claro, sim. E depois chega um Só que essas experiências novo. antigas não são de há 5 ou 6 anos Não, atrás. são do ano São passado. experiências que nós temos desde, provavelmente, a Revolução Industrial ou até desde antes. Não. Desde a nossa época medieval. Eu tenho um caso muito giro. Eu tenho um rapaz que começou a trabalhar comigo ano passado, contratei o ano passado. Foi primeiro trimestre, foi um bocadinho antes dos meus anos. E ele começou, tipo, imagina, uma quinta-feira, começou com disponibilidade imediata, porque tinha entrado numa startup que, entretanto, contratou 5 ou 6 pessoas. No dia em que, na véspera que iam todos começar, mandou uma mensagem a dizer: não dá, tipo, tudo embora, não entra ninguém. Acho que ficou com disponibilidade imediata. Nós avançámos logo com ele. Imagina, tipo, de segunda ou terça-feira, logo a seguir, ele liga-me e diz-me: Diogo, eu queria só avisar, imagina, tipo, meio-dia, que vou fazer hoje o meu almoço ao meio-dia em vez de fazer à 1. Eu fiquei em silêncio, de género, calma, mas será que eu tenho no contrato a dizer que o almoço é ao meio-dia e eu não me lembro? Ou é à 1? Eu disse: Marcelo, não estou a perceber. Ele: não, vocês aqui, vocês não avisam que vão almoçar? Não, mas tipo, olha uma coisa, tipo, nós não temos um horário de almoço fixo, não temos um horário de entrada fixo, não temos um horário de saída fixo. O que é que a gente tem fixo? Chegas ao fim da semana, entregaste o que tinhas para entregar, está bom. Eu não quero saber se tu fizeste em 40 horas, se fizeste em 20, se fizeste em mais de 60, vamos ter um problema, quer dizer que eu tenho que te ajudar. Agora, se fizeste em 40 ou em 20, eu não quero saber quanto tempo é que moras a almoçar. Ele: pois, mas lá do outro lado eu tinha de avisar quando é que entrava para comer e não sei o quê. Pois, mas olha, nós não trabalhamos assim aqui. E a verdade é que tu, ainda hoje, e ele veio e aquilo era uma empresa tecnológica, não é? Ele não vinha de uma outra qualquer. Eu ia dizer uma coisa, mas não vou dizer, que é para não ferir suscetibilidades. Mas eu diria que uma pessoa submissa é um bom candidato a zombie. Sim. A zombie? Zombie. Sim, se a pessoa for sempre... Claro que sim. Claro que sim. E por isso é que o teu processo de recrutamento tem de ser altamente eficaz para tu evitares esse tipo de pessoas.
Porque esse tipo de pessoas no curto prazo, nem é no longo prazo, é no curto prazo vais ter um problema com elas. Sim, eu pergunto para que é que queres ter zombies na empresa? Não queres. Mas tu podes torná-las zombies. Portanto, se estiveres a fazer microgestão, se estiveres a fazer, no fundo, a controlar tudo, tu vais transformar a tua equipa em zombies. Claro que sim. E vais sofrer mais que todos com isso, porque eles não conseguem fazer nada sem ti. Sim, lá está. E acabas a ter que ser tu, como o líder, a tornar-te um ditador, não é? E a definir as regras todas dentro da empresa e depois a ficares frustrado porque é que descobres uma regra qualquer que está a ser feita há 6 meses, que está mal, mas que toda a gente está a fazer como tu decidiste. E depois ficas frustrado, não é? E exaltas-te e dizes, mas ninguém... E culpas os outros. E culpas os outros a dizer, mas vocês não pensaram que isto não faz sentido? Culpa é sempre dos outros, não quero. Não, mas claro, é verdade. Começas a dizer, vocês deviam ter pensado que isto não faz sentido. Mas aí tens de mitigar, tens de criar alternativas para não estar 6 meses à espera não, mas de espera aí, encontrar mas se a isso. pessoa levou-se toda a vida a tentar que as pessoas deixassem de pensar, como é que depois pode exigir que vocês deviam ter pensado que isso não faz sentido? Não, as pessoas que estão ali não é para pensar, é para fazer. Exatamente. Há muito essa mentalidade. Há pessoas que dizem isso, tu não tens que pensar, tens que fazer. Não é? Sim. É um apelo ao zombie, não é? Faz assim. Claro que sim. E vocês não acham que a questão que nós tivemos desde a Revolução Industrial, que é um tema que já falámos aqui várias vezes, em que nós íamos picar o ponto à fábrica, também acaba por criar um bocado de zombies? E portanto a nossa lógica simples salarial de tens um salário, trabalhas desta hora àquela hora, também torna as pessoas como zombies, porque tu como líder da empresa provavelmente estás exposto de alguma forma ao capital da empresa, portanto à equity da empresa, e tu pensas na empresa como sendo o dono da empresa. Sempre. Mas depois contratas pessoas, pagas-lhes um salário fixo e dizes, agora temos de fazer a empresa crescer. Mas qual é a motivação dos empregados de fazer uma empresa crescer se vou ganhar o mesmo no final do mês? Eu gosto muito dessa pergunta, porque isso foi por aí que nós começámos, quando tu me perguntaste o que é que eu gostava. Isso é a minha preocupação diária, é o que é que eu posso fazer e dar a mais para que eles sintam que isto é deles. E eu dou-te exemplos pequenos, mas que ao longo do caminho têm sido muito importantes. Os processos de recrutamento, por exemplo, obviamente as 5, 6 primeiras pessoas não, fui eu que contratei e foram pessoas que foram escolhidas por mim, porque já tinham trabalhado comigo e esses não havia muita forma de eu envolver outras pessoas no processo. Mas, por exemplo, o processo de recrutamento. O processo está muito bem definido e as pessoas escolhem as pessoas com quem querem trabalhar, independentemente se eu achar que há uma pessoa melhor do que a outra, se a equipa prevalecer e justificar bem porquê, então é aquela pessoa que nós vamos contratar. Segunda coisa, nós começámos como boa startup. Quem é que decide se justificam bem porquê? Eles explicam-me o porquê é que para eles é tão importante e eu vou ter de entender porque eles sentem no dia a dia muito mais o que é que faz falta àquela equipa do que eu. Eu tenho sessões de feedback. Não, tu é que disseste, se eles justificarem muito bem porquê. Sim, justificarem muito bem porquê. A mim pareceu-me que estavas a manifestar o teu poder. Não. Justificar muito bem é eles têm não é só dizer porque eu gostei mais deste do que do outro. Quer dizer, eu gostei mais deste. Está bem? Estás a dizer, se calhar, justificar perante a equipa, não é? Sim, a equipa como um todo. E depois é giro, porque há ecossistemas onde as pessoas, quando os ecossistemas são bons, as próprias pessoas elas afastam-se, não cria uma disrupção dentro do ecossistema, a própria pessoa afasta-se e tu entendes isto. Mas também para o outro lado é bom que a própria equipa toda em uníssono consegue dizer e justificar porque é que se identificou mais com aquela pessoa, e é uma coisa muito mais comum. Tens muito mais votos a favor do que contra, e eu acho que isso é giro quando tu consegues criar este tipo de cultura. Mas para dizer o quê? Por exemplo, nós começámos como comecei eu sozinho primeiro num escritório pequenininho, depois passámos para um cowork, como toda a boa startup, né? Depois já éramos muitos para aquele cowork, já estava a ficar caro demais o cowork, então passámos para um escritório. Quando fomos fazer a questão dos escritórios, eu comecei a ver escritórios para aí em novembro de 2022, dezembro de 2022, eu programei até fevereiro ver alguns escritórios. E vi para aí 30 e tal escritórios. E daqueles 30 e tal, e perguntei-lhes eles, o que é que vocês, como todos, fizemos uma reunião, o que é que vocês acham que a gente precisa de um escritório? Então, fizemos uma lista das 5 coisas comuns que eram mais importantes e foram eles que me deram. E então eu marquei entrevistas em todos os escritórios que tinham aquelas 5 coisas pelo menos. E fui a todos. Daqueles, ia sempre mandando fotos e tal, escolhemos 5 para ir visitar. E dos 5 eu peguei as pessoas que podiam ir naquele dia e fomos visitar 5.
Depois fomos para o escritório outra vez no dia a seguir e selecionámos 3. Desses 3 juntámos toda a gente máxima que podia ir e fomos ver aqueles 3. E foram eles que escolheram o escritório deles. E não fui eu, aquele não era o meu preferido. Aliás, o meu preferido era aquele que era mais perto da minha casa, inclusive. Mas pronto, não deu para ser esse. Mas foram eles que escolheram o escritório deles. Então há coisas que, por exemplo, para montar o próprio escritório nós podíamos ter pago a uma empresa para ir lá fazer a montagem. Eles sugeriram, bora fazer um team building e vamos nós passar em um fim de semana e montamos tudo. Encomendamos as coisas e montamos. Então são este tipo de coisas que eu acho que tu podes fazer diferente na cultura da empresa. Olha uma cena que nós temos que... Mas isso, Diogo, isso eu concordo contigo e acho que são essas pequenas coisas que é preciso também acrescentar, não é? Quando fazes as pessoas sentir eu tenho poder de decisão, e isso é o que leva a termos menos pessoas, como se chamou, de zombies, não é? Claro. E eles sentirem que aquilo é deles. Mas quando eu estava a falar do salário, eu estava a falar até de uma questão financeira, não é? Porque o facto de eles ajudarem a empresa a crescer e tu lhes permitires escolher o escritório, não é bem, não estamos a falar bem o mesmo nível de objetivos de uns e de outros. Certo. Porque, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção quando estávamos a falar da Radica é a Google está lá. Está lá a fazer o quê? É o investidor. Portanto, é o dono da empresa. Portanto, se toda a gente aqui em Portugal trabalhar muito bem, a Google vai ganhar. E nós também. Né? Mas tu vais ganhar estou a dizer, os empregados vão ganhar em termos de salário. Também. Portanto, no ano a seguir vão negociar uma melhoria salarial. Não tem necessariamente de ser no ano a seguir logo. Pronto, seja no mês a seguir. Pode uma ser. Melhoria salarial, Sim. que o quê? Está indexada hoje à melhoria dos resultados da empresa ou não? Não. É esta questão dos incentivos que eu estou a falar, que existe um incentivo daqueles que são os donos da empresa de fazer a empresa crescer. Claro. Isto vê-se muito bem, por exemplo, num café ou num restaurante, que é o empregado recebe um salário, né? Mas o dono do restaurante e do café quer vender. Claro. O empregado não vai à mesa e quando tu pedes um café diz: olha, não quero um pastel de nata que nós também temos aqui. Claro. Ele não tem incentivo nenhum para tentar fazer uma venda extra, porque ele vai receber o mesmo salário mínimo, provavelmente, venda ao pastel de nata ou não. Certo. Mas o dono do restaurante quer vender mais pastéis. Obviamente. Não é? E portanto, a atitude, digamos, mais óbvia seria dizer: pá, malta, se vocês venderem mais coisas, não é? Recebem uma percentagem das vendas, por exemplo. Sim. Mas depois nós temos muita mentalidade que é: não, tu vendeste mais coisas porque ele queria um pastel de nata, não é porque tu realmente fizeste um bom serviço e ele queria um pastel de nata, então não faz sentido pagar com pastel de nata se tu fizeres um bom serviço que te dê gorjetas. Claro. Ele dê gorjetas. Certo. É? Que é um preço encapsulado. Certo. Estás a ver? E é esta questão do alinhamento de incentivos que eu acho que cada vez mais temos pessoas à procura disto. Claro que sim, mas eu continuo a achar, mais ainda, assim, nós gozamos de uma... Nós pagamos um percentual alto acima do mercado nacional. Ou seja, quando vens trabalhar connosco já ganhas mais do que normalmente ganharias numa empresa qualquer em Portugal. E isso já é acho que já é um diferenciador. Mas eu também sou honesto. Eu não quero pessoas que venham trabalhar para mim só por causa da questão salarial, porque se for por isso eu prefiro não ter essa pessoa no escritório. E isso eu digo isso em todas as entrevistas onde eu participo. Hoje em dia normalmente eu só vou para a última fase mesmo das entrevistas, que é tipo aquela apresentação cultural e ponto. Mas eu não quero uma pessoa... Mas tu dizes isso de barriga cheia, porque podes pagar mais. Mas lá está, eu vivo hoje essa exceção, mas eu durante muitos anos não vivi essa exceção. Mas ainda tens o exemplo mais extremo nisso, que é, por exemplo... As maiores empresas em Portugal normalmente são muito criticadas. Mas a verdade é que as maiores empresas em Portugal são as empresas que normalmente pagam salários acima da média e têm uma data de, digamos, benefícios extra. Olha que mais ou não menos ser as maiores. Estatisticamente. Eu trabalhei numa empresa grande, com 4.000 funcionários aqui em Portugal. E pá, tenho um bocado de dificuldade em dizer que isso aconteceu. Os números demonstram isso. Já para não falar que são os maiores empregadores do país de longe. Sem dúvida, claro. Mas a verdade é que essas empresas recorrentemente, ano após ano, têm lucros multimilionários. Claro que sim. Não é? E portanto, apesar de dizerem sim, mas nós pagamos bem às pessoas, sim, pagas um bocadinho melhor, se calhar, não é? Mas ganhas muito, muito mais. Sem dúvida. E esse valor todo foi criado por quem? Pelo board de C-levels que reúnem uma vez por mês, ou uma vez a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, ou pelas pessoas que realmente estão a trabalhar nas empresas? Sempre pela malta que está ali. E porquê que elas têm que receber um saláriozinho que aqueles engravatados, digamos assim, agora positivamente de propósito, estão lá nas reuniões a decidir que aqueles têm que receber aquilo? Não é? Não, olha, porque se quisessem, para já, porque é assim, se as pessoas também quisessem receber mais, cá não estavam ali, estavam a trabalhar para elas. Se não querem trabalhar para outros, têm de trabalhar para elas. E essa é a primeira. Se estão confortáveis, tudo bem. Cada vez mais pessoas trabalham para elas. E verdade.
Mas acima de tudo eu acho que também tem de haver um equilíbrio bom e tu também tens de escolher isso, e isso também é visível na cultura da empresa. Eu penso sempre o que é que eu posso dar a mais. Tipo, o que é que as pessoas que vêm trabalhar comigo hoje, elas não vêm garantidamente só pelo salário. O salário é um incentivo, mas eu garanto que as que ficam não é pelo salário. Olha, no primeiro ano nós não tivemos capacidade de fazer aumentos. Porque não dava, não éramos rentáveis o suficiente. Eu tive uma conversa com toda a gente, ninguém saiu. No segundo ano fizemos aumentos, já voltei a fazer aumentos depois disso, e portanto... claro que eu quero sempre compensá-los financeiramente o máximo que eu puder. Mas, por exemplo, há coisas que eles também valorizam muito. E eu trabalho com um conjunto... Estes 50 pessoas que eu tenho são quase todas séniores. Dias de férias. Nós temos 30 dias de férias por ano. E esses dias são pagos. As pessoas recebem. Né? Tipo, tu tens 22 normalmente. Nós temos 30. Horários. Não existem. Tipo, se tu quiseres sair a meio do dia para fazer alguma coisa, a única coisa que eu te peço é avisa-me só que saíste. Que é porque se alguém me vier perguntar por ti, por exemplo, da Suíça, uma cena qualquer lá, eu vou dizer, não está, falou comigo, saiu. Eu gosto de dar a flexibilidade, porque o salário é uma coisa muito importante, mas mais uma vez, se for só pelo salário, então podes sair. Eu percebo isso, mas ainda assim, nas empresas, há alguém a tomar essa decisão, certo? Isso faz-me lembrar no tempo feudal, quando havia os feudos, né? E havia vários tipos de lords e tinham condições diferentes. Pá, aqui tu plantas batatas, trabalhas 16 horas por dia, pá, mas a gente de vez em quando também dá-te uns tomatinhos. Aqui os benefícios são melhores. Sim. E portanto vem ser explorado para o meu feudo e não para o feudo do vizinho, não é? Yep. Eu acho que conseguimos ter uma evolução nas empresas, mas continuamos a trabalhar como trabalhámos no tempo feudal. Não talvez o tempo feudal, mas talvez o tempo industrial, não é? Mas mesmo no feudal. Nós temos evoluído, não é? Portanto, claro. A sociedade tem evoluído e... Ainda bem. Não é? Tem evoluído. Nós, desde que foi inventada a máquina a vapor, evoluímos bastante. Boa. Mas as regras que nós temos são as mesmas. Sim. A verdade é essa. Portanto, ou seja, aquilo que tu estás a falar em termos do salário, pelo tempo, pagamento do tempo, não é? O que se está a falar é pagamento pelo tempo da pessoa. As pessoas têm um horário, têm uma carga horária, ou uma carga horária, portanto, e recebem de acordo com esse tempo. Mesmo profissões mais, chamemos intelectuais, advogados, ou seja o que for, ou consultoras, claro. É pelo tempo, eles contam as horas. Sim. São as horas faturáveis, não é? Claro que sim. Portanto, estão sempre a vender tempo, nós estamos numa relação de tempo. O que tu estás a falar, a questão que estás a levantar é a retribuição pelo valor gerado, não é? Que é completamente diferente. Mas porque isso iria introduzir uma outra coisa que não é aceito pela sociedade desde o tempo industrial, que é ias pôr em causa uma coisa basilar, que é trabalho igual, salário igual. Não é? Porque pressupõe-se o trabalho igual como sendo a função e o tempo. Não interessa qual é a performance. Não é? Portanto, ou seja, nós já estamos a admitir que a pessoa que tem melhor, teremos que admitir e teremos que defender que a pessoa que pode ter a mesma função, pode ter o mesmo tempo e ter uma produção completamente diferente. Claro. E por isso receber... Portanto, não é trabalho igual, salário igual. Sim, sim. Porque a pessoa não tem o mesmo trabalho. Ocupa o mesmo tempo. Não é faz profissão a mesma igual, função. Salário igual, o trabalho é diferente, não é? O valor acrescentado. O valor do trabalho dele é diferente, porque produziu muito mais. Portanto, mas a sociedade... portanto, como os recursos são cada vez mais escassos, e os recursos humanos é um dos recursos que vai sendo cada vez mais escasso, nós notamos isso, já toda a gente fala na falta de talento, que não conseguem contratar, etc, etc. Em todas as áreas de atividade, atenção, em todas as áreas de atividade. Portanto, a escassez dos recursos humanos vai ser parcialmente resolvida com inteligência artificial, com automação, como sempre foi, não é? Portanto, com tecnologia. Não com inteligência artificial, mas com tecnologia. Sim. E, portanto, novamente vamos resolver com tecnologia, agora que está mais em voga a inteligência artificial, mas não só, a robótica e muitas outras coisas. Portanto, isso é uma resposta à escassez de mão de obra, parcialmente, mas ela vai continuar escassa na mesma. Portanto, claro. O que significa que as pessoas que melhor trabalharem e que acham que estão a ser retribuídas de forma desadequada, não de acordo com aquilo que eles têm direito, porque trabalham mais que os outros, vão mudar de empresa. Sim.
Portanto, e nós vamos ter essa concorrência pela escassez dos recursos humanos, pela escassez da mão de obra, diríamos assim, seja ela intelectual ou física, ou seja o que for, vai levar naturalmente a alterações profundas do ponto de vista da organização do trabalho. E, portanto, os modelos que surjam de retribuição nos quais entra o salário e os outros benefícios, etc., são modelos de retribuição, vão evoluir cada vez mais, penso eu, para se tornarem mais justos e mais próximos do alinhamento de objetivos que tens falado várias vezes. Alinhamento de incentivos. E, no fundo, as pessoas receberem de acordo com o valor que geram. Sim. Eu acho que falta tecnologia também, porque um dos desafios que há, quando começas a pensar nesse tema, é como é que tu medes o valor que geras. Né? E eu dou muitas vezes o exemplo do restaurante, que é um exemplo fácil de perceber, mas tens montes de outras profissões que é muito complicado tu perceberes como é que tu consegues medir o valor gerado, claro, né? De forma justa. Olha, o meu irmão é médico. Como é que tu medes o valor Exato. que ele entrega? Mas o que eu acredito é que com a evolução tecnológica nós vamos começar a ter ferramentas. Já começamos a ter, né? Sim. O que nós conseguimos medir hoje, comparado com o que conseguimos medir há 20 ou 30 anos, é brutal. Nada a ver. Né? E portanto, daqui a 20 ou 30 anos ainda vamos conseguir medir melhor o valor gerado. Eu estava a ter uma discussão, uma conversa no LinkedIn sobre uma pessoa que faz formação dentro de uma empresa e a dúvida dele era mesmo: como é que eu posso medir o meu valor gerado? Né? E é um desafio interessante de se pensar, mas a verdade é, se tu trazes valor a uma pessoa e essa pessoa gera mais valor, de alguma forma tu também vais ter que receber valor do valor que tu geraste à pessoa que está a criar valor. Claro, não é? obviamente. A questão só é como medir isso. Certo. Mas repara, isso, se nós continuarmos essa lógica, significa que o tempo passa a ser progressivamente um valor irrisório, ou seja, não é importante. Deixa de ser importante. O que interessa é o que tu entregas. Sim, mas isso foi o que eu acabei de vos dizer há bocado. Eu não quero saber quanto tempo é que eles trabalham, eu quero é saber o que é que eles entregam até àquela data. Certo. E isso para mim é o mais importante. E cada vez mais eu conheço pessoas como tu, Diogo, e por isso é que eu cada vez mais acredito que nós estamos a caminhar no sentido certo. Sim. Que é cada vez mais empresas procuram valorizar as coisas desta forma e procuram ferramentas que as possibilitem e procuram técnicas, processos, regras, exceções, né? Para conseguir motivar as pessoas de forma diferente. E acredito que o futuro é exatamente isso. Né? E é para aí que nós caminhamos a evolução da nossa sociedade e da forma como geramos valor. Ora, Diogo, mais uma vez obrigado por teres vindo. Foi uma conversa espetacular, malta. Já sabem, se vocês aguentaram até aqui, é provavelmente esta conversa trouxe valor. E vocês conhecem alguém que devia ouvir este episódio, partilhem com eles, espalhem o Bitalk e vamos inspirar mais pessoas em Portugal e lá fora. Obrigado, Diogo. Obrigado, Diogo. Obrigado a todos. Done.